Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma aulinha de história? Maravilha, né, gente? Olha só, hoje nós vamos ver, certo, sobre a vida dos indígenas. Nós temos como tema os processos migratórios e a formação do povo brasileiro. E nada mais justo do que falar sobre os indígenas, né, os nossos nativos. E o grupo de indígenas, na época que os chegada dos portugueses aqui, eram vários, mas eles deixaram um poema, olha só. Era uma vez, há muito tempo. Nesse lugar que você conhece, não havia carro, luz elétrica, carrocinha de pipoca, guaraná nem Coca-Cola, alfenina nem mariola, nem parquinho com brinquedos. Pense numa mata grande, árvores enormes de muitos verdes, flores de mil cores, frutos, sementes, voltando à terra, oferecendo a todos a mesa farta da igualdade. Legal, né? Rios limpos de águas puras, peixes iara e gara, as brincadeiras. De noite, a lua clareando a imensidão. De dia, o sol esquentando o torrão. E o povo também era diferente no seu jeito de se relacionar, de falar, de se alegrar, com canto, a dança, o enfeite, a festa, a liberdade. A expressão da vida, aqui eles viviam, quando o Brasil nem era Brasil. Esse poema é de Zélia Vanderlei. Maravilhoso esse poema. Nada melhor do que um poema como esse para a gente entender um pouco como era a vida dos nativos que aqui já existiam quando os portugueses chegaram no Brasil. Não é verdade? E que nativos são esses, Tia Lili? Bom, os nossos indígenas. Quando os portugueses aqui chegaram, os principais grupos indígenas que habitavam, né, as terras que correspondem ao atual território brasileiro eram, eu vou dizer só um dos principais, porque tem vários, tá, pessoal? Os tupis-guaranis, no litoral e nas regiões centrais, os jés, ou também chamados de tapuias, nos sertões e também nas regiões centrais, tá? Os caribes ao norte e os nuaruaques, no norte e no centro-sul do país. Não é legal? Nosso território, ele estava coberto por nativos, é claro que não na quantidade populacional que existe hoje, isso é óbvio. Mas não tinha um lugar desse Brasil que não houvesse um nativo, tá? Então as regiões eram mata fechada, mas em cada cantinho do Brasil existia tribos indígenas. Esses povos são os antepassados dos atuais grupos indígenas ainda existentes no Brasil. Nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Maranhão e Mato Grosso, ainda existe tribos vivendo isolado, tá? E quem cuida desse povo todo? Quem? A FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Ela é responsável por fazer essas estatísticas e também por cuidar dos interesses indígenas, tanto da segurança, quanto a questão de território e muito mais, tá certo? Aqui eu coloquei um mapa tirado da internet, pessoal, que vai mostrar para vocês algumas tribos indígenas e onde elas estavam localizadas, tá certo? Então você pode verificar aí, olha a quantidade de grupos indígenas que existiam no Brasil, olha aí só nesse colorido. Os grupos indígenas que viviam sem contato com o homem branco mantêm ainda hoje suas tradições, né, as tradições também dos seus antepassados. E sobrevivem de quê? Questão de prova, hein? Caça, pesca, coleta de frutos e de uma agricultura simples, que ninguém ensinou, eles aprenderam sozinhos. Defendem corajosamente o seu território e, quando não podem com o inimigo, quem é que vai ficar de frente entre bala e flecha? Eu não fico, né não? Então, quando existe um inimigo e ele não consegue vencer esse inimigo, o que é que ele faz? Foge para a mata fechada mais ainda, né? Então, é triste ver a situação do indígena, tanto antes, saber disso, como agora, saber que eles ainda não são bem cuidados, não é verdade? Mas olha só, o indígena também, ele tem uma consciência com o meio ambiente. É verdade. O indígena, olha que massa, que legal.
Os Axanincas, eles se preocupam tanto com o meio ambiente que eles fizeram o seguinte: eles organizaram um plano de manejo dos tracajás, que são uma espécie de tartaruga. Eles proíbem comer ovos e carne desses animais, né, que era comum para eles fazerem isso, durante 3 anos para que elas possam se recuperar. Olha que legal. Mas se recuperar de quê, Tia Lili? Gente, a mata foi devastada. Existem poucas áreas verdes, né? A exploração da madeira, a caça e a pesca predatória, que as pessoas que não são indígenas, certo? Elas estão destruindo as matas e, consequentemente, os seus animais, não é verdade? E os indígenas, eles têm o hábito de caçar só o que é necessário para comer. Ai, mas eles comem carne de tartaruga. Sim, comem carne e ovos de tartaruga, mas não a ponto de elas chegarem à extinção. Tá? Então, os indígenas, enquanto eles comem só para sobreviver, só o necessário, os caçadores, né, e os contrabandistas, digamos assim, não, né? Eles fazem isso em grande quantidade para poder revender, que é o errado, né? E eu coloquei aqui uma curiosidade que também tem no livro, certo? Os cocás, que são esses enfeites na cabeça dos indígenas, né? Eles não são de qualquer jeito não, gente. Eles têm, todos eles, seja diferente ou iguais a um dos outros, eles têm um significado. E eu trouxe aqui os cocás, tá, de outra tribo indígena, os caiapós. E eles usam os cocás bem interessantes. É nessa segunda foto, a foto do meio e a última, tá? Não vou mexer muito com o mouse para não dar interferência. Olha só, a disposição das cores das penas dos cocás não são aleatórios. Primeiro, a formação do cocá ela é arredondada, né? Alguns não fazem o círculo perfeito, mas outros fazem. Para que isso? Para mostrar igualdade, direitos iguais para todos dentro da tribo. O verde representa as matas e que protegem as aldeias, que dão os frutos, que alimentam a aldeia e tudo mais. O vermelho representa a força dos homens, né? A casa dos homens, que é onde fica o coração da aldeia. Então, é onde fica a fortaleza, a força, a proteção também. Tá? O amarelo, ele é voltado para as mulheres, que é a parte que é responsável pela caça, pelas roças, por enfeitar os seus maridos e filhos na época de festa, né? Elas são responsáveis também por manter a ordem, entre aspas, domésticas da aldeia. Por que entre aspas? Porque os homens também participam, mas a responsabilidade é da mulher na aldeia, tá? Elas também ensinam as crianças, as mulheres ensinam as meninas e os homens ensinam os meninos as suas tradições, não é legal? Então, na aldeia, cada um tem o seu papel importante. Isso é o que é mais interessante saber. Né? Cada um no seu quadrado, cada um com um bem comum. Eles se unem, cada um com a sua responsabilidade para que funcione tudo. Muito legal isso, né? Acharam legal? Então dá um like no vídeo e comenta aí. Cheiro no coração.